casa. Bem-vindos, nossos irmãos que nos acompanham pela internet, nossa página www.celd.org.br. Estamos aqui mais uma vez, diretamente do Centro Espírita Leon Denis, realizando mais um trabalho espírita, mais um trabalho cristão, um trabalho de palestras e passes. E, como de comum, às quintas-feiras, nós estudamos as obras do nosso patrono, o patrono, Leon Denis. E para falar para nós, a nossa chefa, coordenadora, dos 31 anos, de encontro sobre a vida e a obra do nosso patrono. Olha que bacana. Olha a responsabilidade, Nossa irmã Luzia Matias. E durante os passes, a companheira Hortência Nascimento fará um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 26, item 10, mediunidade gratuita. Vamos então, me acompanhem pelo pensamento, a leitura da página que servirá de apoio para a companheira Luzia, que tem como título O Profetismo em Israel. Essa lição ela foi extraída do livro No Invisível, a Mediunidade Gloriosa, do capítulo 26. Do livro No Invisível, Vamos lá. O profetismo em Israel, durante 20 séculos consecutivos, é um dos fenômenos transcendentais mais marcantes da história. A crítica contemporânea nada compreendeu ou fingiu nada compreender. Acreditou tudo simplificar, negando. A exegese católica o desnaturou, pensando tudo explicar com uma única palavra, o milagre. Entretanto, teve ela uma outra palavra mais justa, chamando os profetas de as harpas vivas do Espírito Santo. Assim, sobre esse ponto, como sobre tantos outros, a ciência e a religião, isoladas, apenas podem dar noções incompletas. Somente a doutrina espírita, que serve de traço de união entre uma e outra, pode reconciliá-las. O Espiritismo penetrou o mistério aparente das coisas. Ele projeta as claridades do além sobre a teologia que ele completa e sobre o experimentalismo que ele esclarece. A verdade é que os profetas israelitas são médiuns inspirados. Apenas esse nome lhes convém. Nós o veremos mais adiante através dos exemplos tirados da Bíblia. Eles nos demonstrarão que a história de Israel é o mais belo poema medianímico, a epopeia espiritualista por excelência. É o que certamente dirá, um dia, a exegese científica. E através dela, as obscuridades dos livros sagrados se dissiparão. Tudo se explicará, tudo se tornará, ao mesmo tempo, simples e grande. Então, em torno dessa belíssima página, extraída do livro No Invisível, de Leon Denis, que servirá de base para a nossa companheira, vamos unir nossos pensamentos, através de uma prece, e em seguida passar a palavra para a nossa irmã. Graças a Deus, Senhor, a Jesus e aos amigos espirituais da casa de Leon Denis, guia e mentor espiritual que acompanha a cada um de nós. Aqui estamos mais uma vez, amigos espirituais, dizendo presente para mais um trabalho que esta casa oferece com tanto amor e carinho para todos nós, que é o estudo da doutrina espírita, o estudo do pensamento do nosso patrono Leon Denis. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare e proteja especialmente nossa companheira Luzia, que fará uso da palavra, de forma que ela possa trazer para nós o pensamento do nosso patrono, de forma a nos estimular cada vez mais em viver com muita alegria nos nossos corações. Como também, Senhor, pedimos que ampare e proteja a nossa companheira Hortência, que durante os passes fará uso da palavra no momento dos passes. E assim, Senhor, em nome dos amigos espirituais aqui presentes, em nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.
Então, nesse instante, passamos a palavra para a companheira Luzia Matias, pedindo à esfera superior, especialmente nosso patrono, né, e a falange amiga, que a inspire e a ampare. Graças a Deus. Queridos, boa noite. Esse capítulo é o último capítulo do livro No Invisível. Então, o livro No Invisível é o livro no qual Leon Denis se focalizou no estudo da mediunidade. Então, para quem está estudando o livro dos médiuns, é o complemento natural. Para quem está querendo entender melhor as questões da mediunidade, é um guia seguro. E para nós, para a nossa conversa de hoje, esse tema nos obriga a fazer uma ponte entre o assunto e aquilo que a gente pode pôr em prática na nossa vida. Quando Leon Denis fala em mediunidade gloriosa, ele fala desses grandes inspirados, chamados de profetas, não só de Israel. Esse trecho que foi lido é o trecho em que ele comenta sobre os profetas de Israel, mas ele também fala do Egito, também fala de Maomé, fala de Jesus, obviamente, e ele também coloca nessa categoria de mediunidade gloriosa os muitos gênios que vieram fazer a humanidade avançar. Esses líderes, esses grandes líderes religiosos, esses grandes líderes que vêm trazer a questão da espiritualidade, estão muito bem representados na doutrina espírita por médiuns, uns que Leon Denis conheceu e outros que ele não conheceu. Como, por exemplo, nosso querido Chico Xavier. Se ele tivesse conhecido o Chico, teria posto aqui, né? Esse trabalho específico de falar sobre as questões do espírito não é o único trabalho que Leon Denis coloca dentro dessa categoria de mediunidade gloriosa. Então, o que mais que ele coloca? Os grandes inspirados da arte, aqueles que trouxeram manifestações artísticas que fazem a humanidade evoluir na sua sensibilidade. Sensibilidade é importante. A sensibilidade, nesse sentido que a gente está falando aqui, Leon Denis estuda no livro O Problema do Ser, quando ele estuda as potências da alma. Ele estuda vontade, pensamento, amor e consciência, sentido íntimo. E nesse item, consciência, sentido íntimo, ele estuda a sensibilidade. A capacidade do espírito de captar informações. Então, os grandes inspirados da arte, eles trazem avanços para a própria arte em si mesma, avanços para a arte da música, avanços para a arte da pintura, da escultura, da dramaturgia. Para todas as formas de arte, eles trazem avanços e, como uma comunicação com a coletividade, eles fazem com que a coletividade avance na sua sensibilidade. Tem algumas situações, né, que a gente pode trazer assim para exemplificar. Por exemplo, Beethoven compôs algumas músicas que os pianos da época não davam conta. Mas ele escreveu assim mesmo. Ninguém conseguia tocar. Então, com o progresso da técnica, tanto da pianística quanto da construção de pianos, em determinado momento se conseguiu tocar aquelas músicas que ele já tinha composto anteriormente. Tem um exemplo de gênio, né, que alguns dizem que era um capelino, não sei se são boas línguas ou más línguas,
De qualquer maneira, um intermediário entre um conhecimento, um nível de conhecimento superior e a humanidade que foi Leonardo da Vinci, né? Então, na atualidade, correm aí pelo mundo umas exposições de construções do Leonardo da Vinci que não puderam ser concretizadas na época, porque muita coisa ainda não havia sido descoberta. Então, por exemplo, ele fez uma asa delta, só que não tinha o material adequado. Então, era uma asa delta com um desenho perfeito, só que não voava, porque o material ainda não tinha sido criado. Mas o desenho está lá. Ele desenhou um helicóptero, que também não voava, porque ainda não tinha o combustível, né, e nem o material adequado, mas o desenho estava lá, perfeito, né? E ele fazia uns exercícios de desenho, por exemplo, ficava na frente de uma bica, jogando água numa bacia, e ele desenhava o fluxo da água, as linhas de fluxo da água, que são bem complexas, né? Porque a água sai do cano, cai na água que está depositada na bacia, provoca um refluxo, então você tem ali várias linhas de fluxo da água. Ele fazia isso, acho que para se distrair depois do almoço. E muito tempo depois, quando se conseguiu filmar e projetar um filme em câmera lenta, se comprovou que esse desenho do fluxo da água que ele fez, sem filmagem e sem câmera lenta, era estritamente correto. Então, ele conseguia enxergar em câmera lenta, né? Ele fazia também uns mapas aéreos, claro que sem drone, né? Ia acontecer uma batalha, e aí ele era contratado para desenhar aonde ia acontecer aquela batalha vista de cima. É uma vista privilegiada, né, para aquele que vai planejar a sua estratégia de guerra. Então, ele fazia essa viagem, não sei como ele fazia isso, mas ele desenhava mapas aéreos daquelas regiões que, depois que a humanidade pôde efetivamente voar, verificou que os mapas dele eram estritamente corretos, né? Toda a proporção de onde estavam florestas, rios, cidades, tudo certinho. Então, não adiantou nada ele fazer esses desenhos lá naquela época, quando não se podia aproveitar, porque não se tinha os materiais. Claro que adiantava, né? Inspirado pelos seus desenhos, pelas suas ideias, pelas suas criações, os que vieram depois já pegaram um adianto, já pegaram um avanço científico, tecnológico e artístico para dali para frente evoluírem nas suas possibilidades. A Itália também recebeu um grupo de, aparentemente, artistas que queriam se dedicar à escultura. Só que eles mergulharam fundo no estudo da anatomia. Então, os primeiros que revelaram ao mundo a anatomia de verdade, não a imaginação, porque a imaginação era a ferramenta da ciência da época. A ciência era proibida pela igreja de fazer investigações. Então, você imagina, né? Eu tenho lá um livro de história da medicina, que tem lá o desenho do neném no útero materno. Assim, um camaradinho em pé dentro da barriga da mulher, né? Quando você sabe que o neném nem nasce em pé, né? O neném nasce de cabeça. Quando bota o pé para fora, a coisa está complicada, né? Mas essa geração de escultores, de artistas dedicados à escultura, eles foram os primeiros grandes anatomistas. Eles roubavam cadáveres. Olha o amor à arte, né? O amor à arte. Tanto roubavam como compravam cadáveres que eles levavam às ocultas para os seus estúdios para estudar anatomia. Aí você pensa assim, mas não tinha mau cheiro?
Para nós, hoje, seria um mau cheiro que ia chamar a atenção do quarteirão. Mas numa época que não tinha esgoto, isso não fazia muita diferença, não, né? Inclusive, Leonardo queria construir esgotos na cidade de Milão, lá, onde ele foi um tempo protegido do duque. Mas o duque não queria fazer esgoto, ele queria fazer estátua de mármore dele mesmo, né? Em cima dos excrementos da cidade. Mas era ele num cavalo, né? De mármore. Então, assim, esses homens, eles fizeram os primeiros estudos de anatomia muito precisos, extremamente precisos. Então é conhecida a história do Michelangelo com a sua estátua, né, de Moisés. Então ele esculpiu aquela estátua de Moisés. Quem tiver a curiosidade, depois bota no Google, né, que era um elemento de composição para um túmulo lá de um papa. A impressão que você tem é que alguém chamou Moisés e ele olhou para o lado. É uma coisa tão viva, mas tão viva de expressão e de anatomia, nos detalhes das artérias, das veias, dos músculos, dos tendões, da proporção, que dizem que Michelangelo deu-lhe uma martelada no joelho e disse, fala. Eu só faltava falar, e tem lá a marquinha da martelada no joelho, né? Esses estudos, preocupados a princípio com a arte, vieram depois servir de base para as descobertas da medicina, para a compreensão da anatomia e do funcionamento do corpo humano e do funcionamento das possibilidades de tratamentos, principalmente de cirurgias, né? Começaram com esses artistas. Todo o ensinamento moral que nós herdamos enquanto cristãos, que nós herdamos de Israel, foi trazido por médiuns, obviamente, moralmente, mais elevados do que o comum das pessoas daquela época. Então, você tinha ali um povo, eles eram monoteístas. Eles eram monoteístas se isso fosse conveniente. Não é? Se deixasse de ser, eles já faziam outras coisas. Por que que a gente sabe disso? Porque os profetas, os líderes, criaram leis para proibir essas coisas. Você não cria lei para proibir uma coisa que não acontece. Né? Então, a gente não precisa, por exemplo, por uma lei que nos proíba de voar. Né? Você não pode voar na rua. Você não pode voar. Não precisa ter essa lei, porque a gente não pode voar. Né? Então, eles criaram leis que proibiam, isso é uma questão que sempre nos é apresentada. Olha só, Moisés proibiu a comunicação. E a gente entende na doutrina espírita que o que Moisés proibia era o abuso na comunicação. Mas está lá. E se ele proibiu é porque acontecia. E continuou acontecendo, apesar da proibição. Se proibia a construção de ídolos, é porque o povo de Israel gostava de construir ídolos, como todo mundo daquela época, né? Gostava de ter a sua estatuazinha, a sua imagenzinha, né? Em casa e tal. Então, nós herdamos desses profetas a base do ensino moral que propiciou que Jesus viesse complementar. Sem essa base, Jesus não teria como dar o seu recado. Ele já foi pouco compreendido, na época seria menos ainda. Então, se hoje, e nós ainda temos o acesso, não é, a uma terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, nós tivemos a primeira com Moisés, a segunda com Jesus, a terceira com a doutrina espírita. Então, nós somos herdeiros naturais dessa tradição. De outras tradições também, mas dessa que Leon Denis fala bastante aqui, né? Falando sobre o João Batista, não é? Eu tenho a impressão que João Batista vivia em transe o tempo todo, né? Sim. Quando o cinema ou a pintura retrata João Batista, né, aquela pessoa com aquela cara assim, né, está sempre vendo alguma coisa além do que está ali no imanente,
né? E ele foi capaz de ouvir a voz de Deus, né? É claro que Deus não pegou um microfone, né? É claro que ele teve acesso a traduzir esse pensamento na forma de uma voz, na forma da palavra. Este é o meu filho bem-amado, né? Quando ele batiza Jesus. Essa história desses médiuns, Leon Denis coloca isso. Esses profetas, esses líderes religiosos foram médiuns. Os grandes artistas foram médiuns. Os grandes cientistas foram médiuns. A gente tem uma frase do Einstein que é bem interessante, Leon Denis também não conheceu, senão eu teria posto aqui também. Penso 99 vezes e não chego a uma solução. Paro de pensar uma vez e encontro a solução. Então, como é que ele encontra essa solução quando ele para de pensar? Segundo o pensamento de Leon Denis, pela inspiração. E não pode ser por outro caminho, uma vez que ele trouxe coisas que nós, enquanto humanidade, não tínhamos nem instrumental para comprovar. Como a curva, o espaço é curvo, é uma coisa que eu li isso, tá, gente? Eu também tenho dificuldade de entender isso, né? Então, tem lá um documentário que eu até indico para quem quiser botar os miolos aí para esquentar, né, que chama O Universo Elegante. É um documentário do canal Futura, são 3 episódios. Ele mostra por animação essa história do espaço curvo. Então, muitos de nós ainda têm aquela imagem da Terra girando em torno do Sol assim, né? Mas não é assim não, é assim, ó. Né? Como se tivesse uma base ondulada por baixo, e ele descobriu isso sem ter um instrumento que mostrasse isso. Isso só foi comprovado agora há pouco tempo, as ondas gravitacionais que geram essa curvatura no espaço. A gente concorda com Leon Denis? A gente é obrigado a concordar, né? Uma coisa que nos deixa de queixo caído, quando a gente lê esse capítulo, é a gente ver o tamanho da cultura que Leon Denis tinha. Me deu vontade de contar quantos autores, quantos cientistas, quantos pensadores, quantos médiums ele cita aqui. Né? Mas eu sei para que isso, né? Melhor vocês pegarem um livro, tem até o PDF na internet, né? Você diz assim, caramba, é muita leitura. É muita leitura. Por exemplo, uma vez um amigo tinha comprado no sebo uma coleção da comédia humana do Balzac, né? Aí ele resolveu se livrar da comédia humana, deu para mim. Na época eu queria, hoje eu não quero mais, mas na época eu queria. Né? São, sei lá, 30 e tantos volumes. E Leon Denis cita os aspectos mediúnicos do pensamento de Balzac em 3 desses livros. Então, certamente, ele leu todos. Ele cita Victor Hugo em várias obras. Victor Hugo também escreveu bastante. Ele cita várias obras de Victor Hugo, trechos dessas obras. Ele cita outros que nem são tão famosos, mas está tudo lá. Michelet, enfim. E a gente fica pensando, esse homem não frequentou nenhuma escola primária regular. O Gaston Luce esclarece o mistério para a gente, né? Ele fala assim, Leon Denis adquiriu essa cultura através de um labor insano. Quer dizer, ele estudava feito um doido, feito um maluco, lia. Aí a gente pergunta assim, para que isso? Para que isso? Para que estudar tanto? Para que ler tanto? Inclusive ele cita aqui, em muitas passagens, estudos de padres católicos. Então, quando ele vai se referir a esses profetas, não existe literatura espírita a esse respeito. Ele tem que pegar os autores católicos. Ele vai lá estudar aquilo. Eu imagino como aquilo devia ser chato, né? Mas ele ia lá, estudava, lia. Para quê? Para reunir
uma quantidade de informações, para reunir uma quantidade de testemunhos para dar credibilidade à doutrina espírita. Para dizer, olha, isso que a doutrina espírita nos ensina é verdadeiro, é real. Olha só isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ele cita aqui uma passagem do Goethe, que é uma experiência de psicografia mecânica. O Goethe falando, quer dizer, um depoimento pessoal, ele deve ter escrito isso em algum livro, falando que ele chegava em casa, estava muito inspirado, o papel podia estar torto, ele escrevia tudo torto, ele preferia escrever com lápis, porque às vezes ele acordava desse transe com o respingo da tinta, né, de tão alterado que estava o estado de consciência dele. Então, Leon Denis reúne todo esse apanhado das suas leituras, do seu trabalho insano para nos dar convicção da doutrina espírita. Porque é isso que interessa, é a gente ter convicção. Se a gente não tem convicção, faz muito pouca diferença você vir ao centro ou não vir ao centro. Faz muito pouca diferença estar aqui como não está, se você não consegue internalizar bastante aquilo que você aprende. Olhar para isso e pensar assim, caramba, é isso mesmo. Então, o trabalho de Leon Denis, insano, né, de estudar, de pesquisar, de redigir, de escrever, é para cada um de nós acordar para essa ideia que a doutrina espírita nos propõe, que é, entre outras, a ideia da evolução contínua. Então, assim, será que todos nós estamos acordados para essa ideia? Não estou nem perguntando se estamos todos acordados aqui no salão, porque tem uns que, obviamente, não estão. Acordados para a ideia da evolução. Isso tem um impacto na tua vida imenso. Você está ou não está acordado para a ideia da evolução. Por quê? Se você não está acordado para a ideia da evolução, você anda arrastando os pés, você anda pesado, você anda a toque de caixa. Você anda e para, aí você para. Aí você para, aí vem uma dor, vem um sofrimento, vem uma complicação, aí parece que você toma um empurrão. Aí você volta para o centro, volta para o estudo, vem, né, vai, mas daqui a pouco desacelera de novo. Ou então fica ali repetindo o mesmo trabalho, do mesmo jeito, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 31, 32, 33, né? A gente precisa ter a ideia da evolução bem acordada no nosso espírito, para que a gente possa fazer da oportunidade reencarnatória, a cada dia que amanhece, a gente possa acordar, não para tomar café da manhã, não para almoçar, não para reclamar da vida, não para ficar vendo sempre a mesma coisa, para a gente acordar para aprender alguma coisa nova do ponto de vista do conhecimento e aprender alguma coisa nova do ponto de vista moral. Polir as virtudes que a gente já conseguiu elaborar, diminuir o poder dos vícios que a gente também conseguiu acumular, se tornar uma pessoa melhor, mais virtuosa, a cada dia. Então, se cada dia eu conseguir ser um pouco mais paciente, ser um pouco mais compreensivo, ser um pouco mais amoroso, ser um pouco mais atento, conseguir desgrudar um pouquinho o olho do umbigo, né? Então, é um tal de porque eu, parece que eu sou o centro do universo, né? Então, assim, dentro desses aprendizados que a gente faz sobre o universo, a gente vê como a astronomia nos faz humildes. Aquele célebre
astrônomo que escreveu o livro O Pálido Ponto Azul, o Pálido Ponto Azul é lá, a Terra lá no meio da galáxia, aquele negocinho de nada, né? É ali que você está. E ali no meio daquela galáxia, aquele pálido ponto azul, tem uma pessoa muito aborrecida, muito desgostosa, porque engordou. Porque o cabelo não está bom. Porque apareceu uma goteira. Porque o computador quebrou. Sabe aquele negócio girando assim no universo? Ah, meu computador quebrou. Eu não posso fazer nada que meu computador quebrou. Agora eu estou de pés e mãos amarrados, porque meu computador quebrou, né? Porque meu amor foi embora, me deixou na solidão. Como é que a gente pode ser deixado em solidão no meio de 7 bilhões e não sei quantos de encarnados? Encarnados! Fica óbvio que a solidão é uma escolha. De quem? Do grande umbigo, que só quer aquele, não tem aquele, não quer mais ninguém, né? É uma escolha que precisa até de muita energia, né, para ser mantida. Então, é para isso que a gente acorda. Então, esse esforço de Leon Denis, para nós que frequentamos a casa de Leon Denis, a gente fica com um compromisso de honrar esse esforço, né? De imaginar esse espírito, 81 anos de encarnação, estudando, lendo e trabalhando até a última frase. A última frase dele encarnado, que nem não pôde completar a frase, foi sobre o trabalho da divulgação. A paixão de uma vida, né? Desde a juventude, ele fazendo lá as renúncias que precisava fazer para poder se dedicar ao estudo e à divulgação da doutrina. Até a última frase do ancião, trabalho da divulgação, dando ordem para a secretária, para enviar os originais para o editor e silêncio. A última frase, né? Então, a gente amanhã vai estar aqui comemorando, honrando essa presença em nossas vidas. E fazendo o estudo que inicia o caminho reto, porque o caminho reto está só começando, né? Por isso que a gente pensa mais em retificando o caminho do que no caminho reto, porque o caminho reto é o título de toda a última parte do livro Depois da Morte. Então, por aí ainda vem amor, educação, né? Todas as outras coisas que ele coloca como propostas para retificar o nosso caminho. Mas ele começa com o dever e a lei moral. Então, assim, o que Leon Denis está fazendo aqui no livro No Invisível? Ele está cumprindo com o seu dever assumido com a divulgação da doutrina espírita. E ele está fazendo um trabalho rigorosamente de acordo com a lei moral. Por quê? Porque ele não fala nenhuma inverdade, porque ele tem muito cuidado para não ofender a ninguém, ele critica formas de pensamento, mas não critica pessoas. Em momento algum ele vai dizer, aquele crítico fulano de tal disse isso, ele é burro, ele não sabe nada, aquele bispo é um fulano de tal, é um grosseiro. Não, ele debate apenas no campo das ideias. E será que a gente está precisando consolidar a nossa ideia de dever e de lei moral na nossa vida? A gente nem é médium glorioso ainda, a gente é médium perturbado. Mas ele deixa claro aqui nesse estudo que a mediunidade gloriosa é resultado de um esforço, é resultado de um trabalho. E que trabalho? O trabalho da aquisição de conhecimentos. Então, esse trabalho de aquisição de conhecimentos muitas vezes ficou parado na universidade, ficou parado no ensino médio, ficou parado no ensino elementar. Então, tem uma fase da nossa vida que nós somos solicitados, exigidos, cobrados de adquirir conhecimentos. E a gente fica correndo atrás dos tais conhecimentos,
né? Eu sempre me lembro que eu fui obrigada a decorar os afluentes da margem direita e da margem esquerda do Rio Amazonas, um negócio que foi um sofrimento danado que não me serviu para coisa nenhuma. Eu nunca fui no Rio Amazonas, né? Preciso saber, Juruá, Purus, Madeiras, eu fui obrigada a decorar todas as capitais do mundo. Então, que você precise conhecer a capital da Itália, a capital dos Estados Unidos, a capital da Colômbia, ainda vai, né? Mas a capital do Alto Volta, da Terra do Marfim, não é? Mas a gente tinha que decorar. Aí depois que a pessoa sai dali, ela vai para o ensino médio, aí ela tem que decorar aquelas fórmulas da física, da química e blá, blá, blá. Eu sabia a tabela periódica de cor, né? Tive que decorar para poder fazer o vestibular para medicina, vinham lá as questões, você tinha que saber a massa dos elementos e tal, não sei o quê. Né? Então, quando eu pegava a prova, a primeira coisa que eu fazia era já fazer a tabela periódica na prova. Não me serve para nada hoje, não uso tabela periódica para coisa nenhuma. Né? Aí depois você vai para uma faculdade e você pensa, agora eu vou estudar uma coisa que me interessa. Né? Aí você vai para uma faculdade de medicina, você vai ter que fazer prova de proctologia, de hematologia, de um monte de coisa que você, né? Tem uns professores que são sensatos. O meu professor de urologia, ele olhava assim para as meninas, na época eram poucas, e dizia assim, vai fazer urologia? Vai fazer urologia? A gente não, então pode ir embora. A gente já mandava a gente embora. Né? Porque, né, ambulatório de urologia do Hospital Antônio Pedro, você imagina uma coisa complicada, né? Então, mas a partir de um certo ponto, dependendo de onde você parou, parece uma coisa que vem num processo de aceleração, vai perdendo a aceleração, vai, chega num lugar que a pessoa entende que não precisa aprender mais nada. O esforço do aprendizado praticamente desaparece da vida da pessoa. Some. Então, o que o cérebro entende? Aquilo que eu fiz até hoje, tá bom, preciso fazer mais. Não preciso desenvolver novas áreas, novas habilidades, novas sinapses. Para quê? Não é utilizado. Isso sempre me remete àquela fala de Jesus, né? Aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. E aquele que tem muito, mais lhe será acrescentado. Parece uma coisa paradoxal, mas é a pura expressão da verdade. Então, aquela pessoa que estudou pouquinho e parou de estudar, até aquele pouquinho ela vai esquecer. Até aquele pouquinho de habilidade ela vai perder. Converso com pessoas no consultório, hoje com 80, com 70 anos, falam isso para mim. Eu sabia fazer isso, eu sabia fazer aquilo, mas agora não sei mais. Pois é, o pouquinho que ela tinha, sumiu. Sumiu do campo das habilidades, porque parou de ser exercitado. A gente vê na mídia muitos programas de culinária, né? Muitos programas de receitas e tal. Né? Até a pessoa que está em casa, ela pode, de repente, aprender a fazer uma comida que nunca fez. Que vai dar certo da primeira vez, né? Não vai. Então, não adiantou ela fazer, estragou os ingredientes? Não. Se ela fez com atenção, ela vai descobrir por que não deu certo. Ela vai descobrir o que não ensinaram muito bem ensinado, ou até o que ensinaram errado. Eu tinha uma tia que tinha esse negócio, né? Ela fazia umas coisas muito bem feitas, aí a minha mãe, a outra cunhada, como é que você fez isso? Ela ensinava errado. De propósito, porque ela dizia assim, eu batalhei tanto para aprender, agora vou dar assim de mão beijada, entende? A gente é egoísta até do conhecimento, né? Então, a gente tem que pegar da onde parou e retomar essa caminhada, porque foi só por esse motivo, esse é o único motivo de você não ter desencarnado hoje. Que a gente quer bastante gente aqui amanhã, né? Então, eles estão segurando alguns, aí de repente até eu mesma, né? Até o encontro, não sei, né? A gente nunca sabe. Mas, o Lawson também tem que estar aqui, a Hortência. Também tem compromisso.
Então, mas a gente ainda está encarnado, acordou hoje no corpo, para ter mais umas horas de oportunidade de aprender alguma coisa que não sabia na véspera e de elaborar alguma virtude que ainda está mais ou menos e de atenuar a força de um vício, de um mau hábito que ainda tem. Para isso que você acordou hoje. Por acaso, você tomou café, almoçou, mas você não acordou para isso. Isso aí é o mínimo que a gente precisa fazer para se manter em pé. Mas o objetivo não é esse. Então, a gente ouve na doutrina espírita que somos espíritos. Somos espíritos encarnados. Agora, se você for ver o que você dedica de tempo e esforço ao corpo e o que você dedica de tempo e esforço ao espírito, você vai ver que a maioria de nós está investindo todas as suas fichas no corpo, que tem data de validade. Ele tem data de fabricação, que a gente conhece, está lá na carteira de identidade, né? Mas ele também tem data de vencimento, que a gente não sabe. Então, é uma coisa de, né, comprar comida para o corpo, fazer comida para o corpo, dar banho no corpo, levar o corpo no médico, levar o corpo para fazer exame, dar remédio para o corpo, bota o corpo para descansar, bota o corpo para fazer exercício, leva o corpo na loja para comprar roupa para o corpo, leva o corpo na sapataria para comprar sapato para o corpo, leva o corpo no salão para melhorar o cabelo do corpo, né? Vai para aí fazer uma plástica para melhorar a ruga do corpo. Tudo que é terra de comer. Né? Então, não tem nada errado você fazer essas coisas, buscar uma boa aparência, se manter com boa saúde, não tem nada errado, desde que você, cada vez, uma vez desperto, porque a gente está começando a despertar para essa realidade, né? Uma vez desperto, comece a dedicar também um tempo considerável, um tempo adequado a adquirir conhecimentos para o espírito, porque isso a terra não come. É o tesouro que Jesus falou, não é? Que a traça não rói, que o ladrão não rouba. Então, conhecimento e virtude. Então, se a gente tiver o mesmo cuidado que a gente tem para embelezar o corpo, para aparecer com o corpo, com boa aparência, a gente tiver para embelezar o espírito, está tudo certo. Está tudo certo. Você está encarnado, tem que se ocupar do corpo. Tem uma mensagem no Evangelho só sobre isso, né? Não adianta nada mortificar o corpo também, né? Se torturar, fazer jejuns prolongados, não adianta nada se você não está trabalhando o espírito. Então, em algum momento, a gente precisa acordar desse grande sono e começar a se empenhar para desenvolver essas qualidades que, sendo desenvolvidas ao longo das nossas experiências, um dia vai nos colocar no lugar desses grandes inspirados. Um dia nós poderemos também contribuir para a humanidade com uma coisa que ninguém pensou, com uma coisa que ninguém fez, com um caminho que ninguém enxergou, porque tudo aquilo que há para saber já está criado, já está feito, já é. Na criação, em termos de realidade divina, só existe o presente. Nós é que estamos fazendo essa caminhada do passado para o futuro, mas na criação tudo já é. Eu estou estudando com umas pessoas e eu arrumei umas sementes e eu dei para elas pesquisarem de que árvore era aquela semente, de que planta era aquela semente, né? Então, as pessoas não conheciam as sementes. Elas olharam as sementes, eu não sei que semente é essa, não sei que semente é essa, mas vai pesquisar. E hoje elas vieram com as imagens das árvores, né? Uma é o jatobá, né? Que é uma árvore que dá umas flores rosa, rocheada, lindíssima, né? E a outra é o pau-ferro, né? Ou o pau de ferro, que também tem o caule
todo assim, parece uma coisa descascada, né? É muito lindo. Então, quando você vê aquela árvore adulta, madura, carregada de frutos, de flores, você olha para aquela semente, estava tudo ali? Mas tudo ali. Estava tudo ali, naquela semente. Inclusive, as futuras filhas dessas árvores que elas gerarem. Então, um carocinho de laranja tem toda a informação para a produção de uma laranjeira e de um laranjal, porque todas as laranjeiras vão produzir sementinhas que poderão ser laranjeiras, né? Então, assim, tudo isso que a gente tem o potencial de ser, de realizar, de manifestar, já está em nós agora. Você olha para si mesmo agora e não acredita que um dia você vai ser um Michelangelo, um Leonardo da Vinci, né? Um Moisés. Não, peraí, eu não. Mas já tem aí. Já está aí, em estado de semente, toda essa programação. Né? Que o Espírito sintetizou de uma forma tão perfeita no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Então, nós estamos aí em algum momento dessa trajetória do átomo ao arcanjo, processando essa evolução. Então, o conhecimento avançado para chegar à humanidade, precisa que o Espírito tenha feito um treinamento de estudo e de conhecimento prévio. E os canais da sensibilidade dele têm que estar progressivamente abertos para que ele possa captar, para que ele possa se inspirar, para que ele possa materializar uma coisa que ainda não existe. Então, esse estudo sobre a sensibilidade, que Leon Denis faz no Problema do Ser e do Destino, que já foi tema de um encontro, já foi para livro, né? Passa por 3 momentos de trabalho. Um deles é esse: intelectualize-se, adquira conhecimento. Quanto mais conhecimento a pessoa busca e internaliza, mais facilidade ela tem de adquirir novos conhecimentos. Quanto menos conhecimentos a pessoa busca, mais dificuldades ela tem de adquirir novos conhecimentos, e aqueles que ela tem, ela vai esquecer. Então, uma é essa aquisição de intelecto. A outra que ele fala é de espiritualize-se. O que é espiritualizar-se? É priorizar o espírito. O espírito, o burilamento do espírito, o embelezamento do espírito, a nutrição do espírito, o exercício do espírito deve ter prioridade na nossa vida, a nutrição, ao exercício do corpo. Mas a gente vai cuidar do corpo, mas a prioridade é o espírito. Então, nós precisamos ter um olhar espiritualizado sobre as coisas, senão o conhecimento se transforma em arrogância. Tem um grande cientista indiscutível, né? Louis Pasteur, né? Que falou que pouca ciência nos afasta de Deus e muita ciência nos aproxima de Deus. Ele falou isso para um camarada que foi questioná-lo porque ele estava lendo a Bíblia num trem. Mas o senhor, um homem de ciência, se ocupa dessas bobagens, né? Aí ele falou isso. Muita ciência nos aproxima de Deus e pouca ciência nos afasta. Por quê? A pessoa aprende um pouquinho, porque o que é o conhecimento da maior inteligência encarnada diante da inteligência que está no universo? É nada, né? E a pessoa fica ali tão cheia de si, porque eu tenho um QI de cento não sei quanto, porque eu tenho um título aí de PhDeus, né? Aquilo não é nada, né? Então,
espiritualizar-se quer dizer priorizar o espírito. Agora, todo esse trabalho precisa de um trabalho essencial para que tudo isso não se perca em egoísmo, em vaidade e em engano, que é o que a gente vai estudar amanhã. Moralizar-se. Então, a gente precisa fazer um uso moral das conquistas da nossa inteligência e da nossa espiritualidade. Infelizmente, ao lado desses que trouxeram avanços para o bem da humanidade, muitos usaram a sua inteligência para produzir armas, para produzir mecanismos de destruição em massa, enfim. Então, se a inteligência e a espiritualidade não estiverem dentro de um ambiente sadio, porque moral não é uma lei que me proíbe de fazer aquilo e aquilo outro, não. Moral são regras de saúde, tanto para o corpo quanto para o espírito. Se não passar por esse processo de moralização, corre o risco de se voltar contra o próprio agente, né? Então, o que é moralizar-se? Eu estou aqui com esse pensamento. Esse pensamento eu quero comunicar para as pessoas. Esse pensamento é bom, esse pensamento é belo, esse pensamento é útil, porque se ele não for, eu vou guardar esse pensamento para mim. É um cuidado com o que a gente comunica. Então, eu soube de uma coisa que eu acho que o meu amigo aqui do centro não sabe. Eu vou falar para ela. Espera aí. É bom, é belo, é útil. Se não for, eu vou falar para ela. Para que eu vou falar para ela? Né? Essa coisa da beleza é bem interessante. A marca do Criador na natureza é a beleza, né? Mas tem gente feia aos nossos olhos, né? Porque se você for ver a complexidade que cada um de nós representa, a gente vai ver essa beleza ali com a assinatura de Deus. E aí tinham lá uns cientistas pesquisando a molécula de DNA. Muito antes de se ter condição de fazer os designs em computador, né, se trabalhava com isso em laboratório, fazendo modelagem, com massinha, um papel machê, né? Então, o líder lá da pesquisa propôs a cada grupo de pesquisadores que eles construíssem um modelo que eles estavam imaginando para o DNA, e eles iam fazer uma exposição para escolher em qual modelo eles iam investir para a descoberta do DNA. E aí, os descobridores do DNA fizeram aquele modelo em espiral, que a gente conhece, né? E aí, olhando para aqueles outros modelos, quem estava coordenando a pesquisa disse, tem que ser esse aqui. Por que tem que ser esse aí? Porque esse é mais bonito. Vocês acham que Deus ia fazer a molécula da vida uma molécula feia? Não, tem que ser esse aqui, porque é lindo, né? Aquela espiral entrelaçada, que é a forma de se reproduzir, de se replicar todas as formas de vida. A hélice, a espiral, que é a assinatura de Deus, desde as galáxias até essa molécula do DNA, até um miolinho de florzinha do campo, tudo segue esse desenho espiralado. Então, assim, eu estou lá, né, fazendo as minhas reflexões, e aí eu tenho uma ideia. Preciso ter cuidado com essa ideia. Então, no desenvolvimento da espiritualidade, da sensibilidade, a gente precisa de intelecto, a gente precisa de espiritualidade e a gente precisa de moral. Porque senão a gente arruma compromissos, né? Então, assim, não está na hora não? Ou eu passo da hora ou eu acabo antes da hora. Eu tenho um problema com o relógio, muito sério. Se Leonardo da Vinci
era efetivamente um exilado de Capela, a gente entende claramente. É bem possível. Por quê? Porque ele era esse espírito inteligentíssimo, dono de uma criatividade sem limites, um visionário que conseguia enxergar coisas que ninguém estava vendo, mas ele também trabalhava para quem lhe pagasse, para fazer qualquer coisa. Então, ele também desenhou armas, também fazia esses tais mapas aéreos para favorecer quem lhe pagava, né? Então, a gente fica entendendo por que ele foi parar na Idade Média lá, né, no Renascimento, com tanto conhecimento, com tanta habilidade. Castigo? Olha como a lei é perfeita. Não é castigo. Você pega aquela pessoa com aquele conhecimento, mas que ainda não tem moral para seguir o rumo que os seus contemporâneos estão seguindo e coloca ele lá com o pessoal mais atrasado para ele alavancar aquele pessoal, né, que está ainda na retaguarda levando ideias avançadas que só com o tempo as pessoas conseguirão assimilar. Então, uma vez feito isso, né, intelectualizar-se, espiritualizar-se e moralizar-se, nós precisamos só de treino. Treinar o olhar para a beleza, treinar o ouvido para a música de qualidade, treinar o pensamento para a boa literatura, para que a gente tenha material igualmente saudável e belo para construir os nossos próprios pensamentos e exercermos essa mediunidade saudável para nós mesmos e para os que estão conosco, né? Se tem alguém ainda pensando em ir para a região dos lagos, não vai, já falei que vai chover, né? É só vir para cá e compartilhar com a gente desse banquete e homenagear nosso patrono, né, gente? Que seja por isso, né? Para prestar uma homenagem a esse espírito que mudou a nossa vida, mesmo que a gente não saiba nada sobre ele ainda, mas ele está sendo um divisor de águas na sua história. Obrigado pelo carinho. Bom, lembrando que amanhã é feriado, né? Não tem academia, não tem salão, né, Luzia? Não. E se fizer sol amanhã, né? Vamos à praia sábado ou domingo? Não, o sol é só aqui. É? Obrigado, Luzia. Que Deus abençoe e que você possa estar conosco em outras oportunidades. Vamos então, meus irmãos, dar seguimento ao nosso trabalho, partindo para o segundo momento, que é o trabalho de passes. Vamos fazer aqui uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que servirá como sustentação para o comentário da companheira Hortência, que foi extraído do capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, o item 10. Que diz assim: mediunidade gratuita. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente até a sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto que se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançar melhores posições. Pedimos então aos nossos companheiros médios que se dirijam para o local de trabalho na forma mais silenciosa possível.
aguardando a orientação dos companheiros que estão no corredor, na coordenação. Lembramos também que esse momento é um momento muito especial, é aquele instante que o plano espiritual mais se aproxima de nós. Então mantenhamos nosso pensamento em prece, trazendo a imagem de Jesus em nossa mente. A você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanham pela internet, mantenhamos também a sintonia, que com certeza os guias espirituais estão presentes, irão auxiliar a todos nós nesse momento. Façamos então a nossa prece. Senhor, aqui estamos, após as reflexões dessa noite, receber o passe de que tanto precisamos. Ajuda-nos nesse momento, nos sustentando, nos amparando, nos fortalecendo, para que nesse momento do passe, dos nossos companheiros médiuns, junto aos seus guias espirituais, possa um pouquinho, Senhor, aliviar nossas dores, nossas dificuldades e nossas lutas. Ampara-nos, Senhor, nesse momento. Pedimos também que ampare nossa companheira Hortência, que fará uso da palavra na sustentação do passe. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, nosso irmão maior, mas sobretudo, Senhor, nosso Pai, pedimos a permissão para iniciar o trabalho de passe dessa noite. Graças a Deus. Que neste momento do passe possamos sentir a presença amiga do coração generoso do Senhor Jesus a nos envolver através dessa espiritualidade amiga que nos sustenta, que nos ampara. Neste item do capítulo 26, mediunidade gratuito, item 10, Kardec nos alerta quanto ao sentimento de religiosidade que deve nos envolver em relação à prática da mediunidade. Vem nos estimulando a refletir sobre os valores éticos, os valores morais, com que devemos realizar esta tarefa abençoada da mediunidade. Lembra-nos que temos uma parceria junto à espiritualidade superior para exercitarmos a mediunidade com a qual nos comprometemos, sendo, portanto, um ato de bondade desses espíritos superiores quando nos ajudam com a transmissão de seus fluidos salutares, principalmente na mediunidade curadora, como Kardec bem pontuou aqui, onde nesse texto do Evangelho ele vem afirmar para nós que não podemos cobrar por algo que não realizamos sozinhos. Nos fala do exemplo do Cristo e seus apóstolos, que nunca cobraram pelo bem, que nunca cobraram pelas curas que realizaram. Um dos dirigentes espirituais da nossa casa, Baltazar, numa das suas mensagens, que está organizada no volume 1, o livro Pela Graça Infinita de Deus, numa lição, a lição 28, ele vem colocando para nós sobre a beleza da mediunidade. E ele principalmente diz para a gente que essa beleza ela consegue ser percebida quando nós aprendemos a ver a mediunidade como um divino veículo de instrução, como recurso oferecido por Deus para que nós tenhamos os ensinamentos necessários que precisemos e para que a gente também ajude cada vez mais, ela vai nos ajudar
a compreender o mundo invisível. Baltazar também nos lembra nessa lição que a mediunidade é um compromisso do homem para com o homem, em benefício do próprio homem, e que quem a possui servirá de amparo aos irmãos na jornada terrena. Então, se Deus nos oferece, sem cobrar, um recurso para nos amparar e para que a gente também possa amparar o nosso próximo, nós de maneira nenhuma podemos colocar condições para oferecer esse recurso. E é como Kardec conclui para a gente aí nesse item 10. Ele vem dizendo para nós, dar gratuitamente o que gratuitamente nós recebemos. E então, é como ele mesmo diz, quem não tem do que viver, que procure os recursos em outras fontes, menos na mediunidade. Com que objetivo? Para que nós possamos ter sempre a assessoria de bons espíritos, de espíritos que se aproximem de nós com a finalidade de nos ajudar a iluminar o nosso coração, nos ajudar a crescer, nos ajudar a aprender, nos ajudar a progredir. Então, que cada vez mais nós possamos, dentro do nosso sentimento, valorizar este recurso, este recurso, né, oferecido por Deus, para que a gente cresça, para que a gente aprenda e aproveite a oportunidade de estar em contato com o nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual, um contato maior, né? Que Deus abençoe esse nosso esforço de cada vez mais procurarmos nos melhorar e aprender a caminhar cada vez mais de acordo com as suas leis. Meus irmãos, vamos unir nossos pensamentos e agradecer a Deus por mais essa grande oportunidade. Pai, querido e amado Jesus, amigos espirituais aqui presentes, estamos nesse momento, num só pensamento, agradecendo à esfera superior por mais essa oportunidade que esta casa ofereceu para todos nós, o estudo da doutrina espírita, em especial o pensamento do nosso patrono Leon Denis. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui presente, encarnado e desencarnado, e à distância, Senhor. Abençoe todos nós, médios da nossa casa, companheiros, trabalhadores, simpatizantes, que aqui estão presentes, ouvindo à distância. Fortalece também, Senhor, a direção material da nossa casa, para que possamos todos nós juntos dar conta do convite que está sendo realizado para todos nós, o convite ao trabalho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que possamos, Senhor, nesse momento, retornar para os nossos lares em paz, em segurança e com a certeza do quanto foi importante estar aqui. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, em nome do nosso Pai, nosso querido Deus, possamos dar por encerrado esse momento de estudos e passos aqui em nossa casa, no Centro Espírita Leon Denis. Que assim seja, graças a Deus.